Seja bem-vindo ao podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Eu vou cantar uma canção que ela é daquelas que eu gosto, daquelas antigas, da década de 80. Essa canção foi composta por na época ele era rapaz, hoje ele tem, já não é tão rapaz assim, chamado Paulo César Silva. Era um grande, na realidade, ele ainda é vivo, ele é um grande compositor. Eu gosto muito dos hinos antigos porque a letra eram quase que poemas que a gente cantava, quase tal como os salmos. Não que hoje em dia a gente não tenha músicas assim, claro que temos. Mas essa é uma canção que fala sobre espinhos, que fala sobre a graça de Deus. Se você conhece, canta comigo. Se você não conhece, preste atenção na letra. A gente vai colocar o playback, bem daquele lá da década de 80. O playback já tem a letra. Então, se você souber, canta comigo. Quem conhece, só pela introdução? É linda, linda, linda. Eu canto essa música a minha vida inteira. Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim desse caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou o corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também. Basta-me a graça, dá-me mais graça, Senhor. Passa os teus dedos nos meus olhos. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez, ser mais que visto outra vez. Faze-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor. Um vencedor em Cristo. É linda. Essa poesia que a gente acabou de cantar, ela foi inspirada num texto que o apóstolo Paulo escreve sobre a graça que é suficiente. A graça é suficiente.
É o único texto em que Paulo fala desse espinho. E eu quero pregar exatamente sobre isso. A graça que basta, a graça que é suficiente. 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Pois quando sou fraco é que sou forte. Quando sou fraco é que sou forte. Esse é um texto bastante complexo teologicamente. Eu não vou gastar o nosso tempo nessa discussão. Mas Paulo estava falando sobre um momento muito grande onde Deus havia revelado para ele mistérios, questões espirituais, da profundidade das revelações de Deus na vida dele. Ele diz: olha, para que eu não me exaltasse, para que eu não me achasse o tal, para que não entrasse em mim um orgulho espiritual. Ele entende, ele compreende que ele tem um espinho na carne. E eu quero pensar exatamente sobre qual era o espinho na carne de Paulo. E antes que você saia daqui achando ou dizendo para as pessoas que a pastora Elaine disse qual era o espinho na carne, explicou o espinho na carne, teve uma revelação de qual era o espinho na carne, não é nada disso. Ninguém sabe qual era o espinho da carne ou na carne de Paulo. Ele não diz, nenhum outro texto ele volta falando desse espinho, ele só fala nessa passagem. A gente não sabe se era uma enfermidade, se era uma limitação física, se era o fato dele estar vivendo sempre em perseguição, mas a gente só sabe o seguinte: esse espinho lembrava ele da nulidade dele, de que ele era pó, de que ele era humano, de que ele era só servo, como nós acabamos de cantar, só servo, só servo. Nós somos servos. E aí, esse espinho na carne, ele afirma que era um espinho, um mensageiro de Satanás para atormentar, ou algumas versões trazem para o esbofetear. E que ninguém pense aqui, e é importante que a gente entenda a passagem bíblica, que não era um demônio que ficava esbofeteando a cara de Paulo. Que não era Satanás que vinha para ficar atormentando, gritando na cabeça de Paulo. Ele não está dizendo isso. O espinho lembrava ele. O espinho, porque nada que vem de Deus é ruim. De Deus toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Tiago já escreve sobre isso. Todo mal, a doença, a tristeza, a mágoa, a dor, entrou no mundo através do pecado. Então tudo, qualquer coisa que nos aflige porque nós somos humanos e pegamos uma gripe, nos aflige porque nós somos humanos e podemos ter um filho que nasce com algum problema, nos aflige porque a gente passa por perseguição, a gente passa por luta que a gente mesmo faz acontecer ou que outras pessoas fazem acontecer na vida da gente. Não importa, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Só que Paulo está falando aqui de algumas situações que são fortes. E eu lembro que essa música, quando foi lançada, foi numa época lá em casa muito difícil. Porque foi exatamente quando, na minha casa, quando jovem, quando solteira, porque eu estou falando lá da década de 80, quando a gente descobriu o autismo do meu irmão. Meu irmão vai fazer 50 anos. Ele é um autista não verbal, ele não fala até hoje. E eu lembro que a gente descobriu o autismo do Júnior e como foi difícil, como eu cantava essa música, até porque era uma música que ele foi perdendo a fala a partir dos 3 anos, e até os 3 anos ele cantava comigo.
Até os 3 anos, a vozinha dele saía lá no violão, às vezes no teclado, no piano, e ele vinha, ele cantava junto. Depois de 10 palavras, ele foi falando 9, foi falando 8, foi falando 7, foi falando 6. Meus pais, pastores, todo mundo criado na igreja. E sabe aquele espinho que você olha e fala assim, uau, por que isso? Hoje, passados quase 50 anos, quanta coisa Deus não fez na minha vida, até mesmo na minha profissão. Eu escolhi por conta... Eu ia ser física nuclear. O meu sonho era fazer física nuclear. Olha que para física nuclear, para psicologia, é uma coisa assim, absurda. Porque eu queria entender o que estava acontecendo com o meu irmão. Eu estou falando, gente, de uma década de 78, no ano 78, 79, anos 80, que assim, não se tinha, como a gente tem hoje, todo esse estudo sobre o espectro autista. Tanto que, por conta disso, a minha família se mudou para os Estados Unidos, eu namorava o Álvaro na época. E foi exatamente esse motivo que levou os meus pais a irem para os Estados Unidos e fomos missionários lá. Por que eu estou trazendo essa realidade? Porque espinho, você vai pensar, então é o espinho da vida da pastora Elaine, quem dera só fosse esse. Todos nós temos espinhos. Questões que são humanas, terrenas, cotidianas. Umas são outras não, outras fazem parte da nossa vida. É uma questão que a gente sabe que é percentual. Claro que existem uma série de doenças que, se você tem uma tendência a diabetes, eu tenho... Todos os avós, todos os bisavós eram diabéticos, pais diabéticos. Então, claro que você vai gerar em você uma tendência a... E aí a gente vai se cuidando para não entrar. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de situações que fazem a gente refletir. É muito interessante porque o texto não diz que foi Satanás que colocou. Também a gente não vai dizer que foi Deus que mandou. Não. Simplesmente havia um espinho na carne de Paulo. Paulo sofria com alguma coisa que fazia ele lembrar o seguinte, eu sou falho, eu sou pequeno. E primeiro, tem gente que diz assim, eu acho que Paulo devia ter um vício de bebida, ele devia beberrão. Não, não era pecado, não era um pecado. Não era uma falha em Paulo, não. Podia ser até uma tendência, mas não era um pecado. Foi permitido por Deus, causava dor e sofrimento. Paulo quebrava o orgulho espiritual dele, mas como todos os espinhos revelam a nossa humanidade. O apóstolo conhecido, autor de tantas cartas, que estruturou toda a questão das doutrinas bíblicas no Novo Testamento, ele simplesmente diz, foi-me dado um espinho. Dizendo o seguinte, olha, eu sou gente como vocês. E Paulo, que era importante, que tinha sido orgulhoso, que era conhecido dos governadores da época, que carregava cartas de várias autoridades romanas que mandava prender aqueles que serviam a Jesus. Paulo estava presente quando Estevão foi apedrejado, e a Bíblia diz que as testemunhas, aqueles que testemunharam contra Estevão e as pessoas que tinham posse, colocaram as capas delas, que era o maior status maior símbolo de status, de honra, de dinheiro, de riqueza que elas tinham, aos pés de Paulo. Tamanha autoridade de Paulo, a importância de Paulo. Paulo era o tal. Tinha soldados ao comando dele. Ele era um cara temido, respeitado, mas Paulo, com tudo isso, diz, foi-me colocado um espinho, para que eu entenda. O espinho foi colocado não para destruir Paulo, mas para preservá-lo, para manter ele dependente da graça de Deus. Você hoje está pensando assim, poxa, pastor, tudo que eu queria ser os meus espinhos, a senhora vai pregar sobre espinho? Espinhos nos impedem de pensar que a gente é autossuficiente. Espinhos nos fazem lembrar que sem Deus a gente não consegue prosseguir. Por que os países mais ricos, os países onde não tem fome, não tem miséria, as pessoas ainda recebem do governo extra quando tem filho, você vai para os países mais ricos,
estão mais distantes de Deus. Por quê? Por quê? Porque essa autossuficiência, a prepotência humana, faz ela achar que ela não precisa de Deus. E às vezes é aquele problema que faz a gente se aproximar de Deus. Aí quando a gente vence outro, tem mais um. É ou não é? E aí você vence um obstáculo, vai na caminhada, daqui a pouquinho surge uma outra dificuldade. Porque se tudo estiver bem, tem gente que foge do barco. Tem gente que foge da igreja. Eu lembro de uma pessoa, já contei isso aqui, que trabalhava na minha casa uma época e ela me via antes de sair de casa orar, fazer aquele cotidiano todo de cuidar de filho, não sei o que tal, fazer a minha oração, meu devocional, acordava cedo tal, para sair de casa. E um dia ela perguntou, mas assim, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora, por que a senhora é crente? A senhora tem um marido, a senhora tem filhos saudáveis, a senhora tem uma casa bonita, por que a senhora é crente? E ela era crente. Ele era crente. Tem gente que não consegue entender, que acha que... Não, os espinhos nos aproximam de Deus, mas eles nos levam para perto de Deus. Eles nos fazem conhecer Deus de uma forma muito impressionante. Quando a gente tem espinho, a gente pode dizer, eu sou fraco. Eu, Elaine, sou fraca, sou humana, sou falha. Mas a graça de Deus se aperfeiçoa na nossa vida. A graça de Deus, não tem ninguém que seja perfeito. Não tem ninguém aqui na igreja ou qualquer outra igreja que possa dizer o seguinte, sou completamente, nunca passou, não passou na última semana nenhum pensamento ruim na minha cabeça. Não estou dizendo que você pecou, que você foi lá e fez. Não, mas passar um pensamento, um sentimento, um desejo, às vezes vontade de falar alguma coisa. Satanás faz isso com a gente. Ele sopra no nosso ouvido uma sugestão. Ele deixa que outras pessoas façam coisas ou falem coisas para machucar o nosso coração. Muitas vezes a gente, com a nossa soberba ou com a nossa precipitação, a gente acaba armando situações difíceis para a nossa própria vida. E aí a gente vai colhendo os espinhos. Os espinhos. Espinhos nos incitam, nos levam para uma oração mais profunda. Paulo diz assim, 3 vezes. Engraçado que ele diz a quantidade de 3 vezes orei ao Senhor que tirasse esse espinho de mim. Quando ele entendeu que Deus diz para ele, Paulo, minha graça te basta, ele parou de orar. É interessante. Existem coisas que a gente ora, e que Deus vai mudar. Existem coisas que o meu irmão é uma bênção de Deus. Ele não suporta música que não seja evangélica. Ele não assiste um filme, um seriado, nada. A única coisa que ele assiste na TV é futebol. E coloca lá o YouTube para ver música dessas tipo aí, da década de 80, 90, hino. A hora que você entra no quarto dele, ele está lá ajoelhado, orando. Carlinhos e André conhecem ele. Está lá ajoelhado, orando. Ora, chora. Quantas vezes eu entro no quarto do Júnior? A última vez que eu fui lá, ele estava lá ajoelhado, um homem, vai fazer 50 anos, ajoelhado, não tinha um som, mas chorando, com o coração sorrindo, chorando, orando ao Senhor. Ele não fala com a gente, ele fala do jeito dele. Ele não fala com a gente, mas ele fala com Deus, e Deus fala com ele. Não é motivo de preocupação, mas ninguém pensa que é motivo mais de sofrimento. Já foi muito. Quantas vezes eu vi meu pai e minha mãe chorando, clamando a Jesus, e reuniões de oração. A gente não orou só 3 vezes, não, nem só 3 anos, não, muito tempo. Mas é muito interessante a gente entender que todos nós, existem situações como doenças, tem gente que o espinho pode ser uma timidez, orgulho, tendência a vícios, sei lá, de bebida, de jogos, tendência à pornografia, dificuldade social de se relacionar com pessoas, medos que foram construídos ao longo da vida e aquela pessoa cresce com medo e às vezes tem que lutar contra o medo, gente que tem uma tendência à depressão e aí às vezes tem que lutar contra aquela depressão, parece que ela vem e aí ela tem que vigiar com o pensamento dela, carência, autismo, insegurança, sentimento de abandono,
sono, infertilidade. A gente tem tantas mulheres na Bíblia que foram inférteis e que sofreram. A tendência à depressão. Tem gente que tem tendência à esquizofrenia. Graças a Deus tem remédio. A pessoa toma um comprimido diariamente e fica bem a vida inteira, mas vai tomar aquele remédio a vida inteira. E isso não significa que Deus não é Deus. Isso não significa que Deus não é bom. Isso não significa que Ele não ama a gente. Isso não significa que Ele se esqueceu e que Ele olha para a gente de uma forma diferente. Você está entendendo isso? Pode dizer amém? É importante que a gente entenda isso. Todos nós temos espinhos. Ele ora. Tem situações que Deus não muda. Deus não muda a circunstância, mas Ele muda o nosso coração. Ele muda o nosso coração. Ele vai mudando a nossa forma de enxergar aquilo. Pode ser que você esteja pedindo a Deus algo na sua vida que Ele ainda não fez. Em nome de Jesus, continua pedindo, que Ele pode fazer. Mas enquanto Ele não remove o espinho, entenda, esse espinho pode aproximar mais você de Deus. Paulo não reclama. Paulo não está escrevendo esse texto para dizer não acredito. Não, pelo contrário. Paulo está só relatando um fato, dizendo, e este fato me faz ainda mais me gloriar na graça de Deus, na bondade de Deus, no cuidado de Deus na minha vida. A ausência da cura, ou a ausência de cura, não é ausência de Deus. A ausência da cura não é ausência de Deus. É que a gente vive hoje um evangelho, Deus tem que fazer. Se Deus não faz, Ele não me ama. Se Deus não faz, Ele não é... Não é ausência da cura. Não é ausência de Deus. Não é. É prova da presença dEle que sustenta a gente. Enquanto a gente está no vale, enquanto a gente está passando pela dificuldade, enquanto a gente está sofrendo, está chorando, está sangrando, a presença de Deus é com a gente. A gente tem dois caminhos. Ou a gente se aproxima de Deus para receber o consolo, o abraço, a graça que Ele dá. Ou, como muita gente faz, se afasta de Deus para abrir a boca, reclamar, amaldiçoar, levantar a mão para o alto, e não vai adiantar nada. Cada vez mais aquela pessoa vai gerar mais espinho para ela mesma. Igual aquele homem que estava endemoniado, opresso, e ele mesmo pegava cacos e ele mesmo se feria. Tem gente que faz isso. É muito melhor a gente se aproximar de Deus. Olha Jó. A Bíblia diz que no meio daquilo tudo, perdeu o filho, perdeu tudo que tinha, sentado no chão, no meio do pó, com as crianças rindo, zombando dele, ele raspando as feridas, limpando as feridas com cascalho. A Bíblia diz, no meio disso tudo, Jó não a amaldiçoou e não pecou perante o Senhor. Manter integridade quando tudo vai bem, quando o dinheiro está no bolso, quando tudo está acontecendo como a gente quer, é muito bom. Manter integridade quando você está sozinho, quando você não tem ninguém com você, quando a coisa aperta, não é tão simples. O espinho dói. Quem já pegou uma rosa e se machucou? Quem já caiu em cima de um espinheiro? Hoje em dia a gente não vê muito, mas eu lembro, passava a infância indo para Barra Mansa, Volta Redonda, por ali, a gente, Bananal, então tinha umas plantações, alguns parentes da minha mãe, nossa, e volta e meia tinha um espinheiro, a gente corria, eu não conhecia, então, de São Paulo, né? Quando eu via os meus pais, eu falava, cuidado, espinheiro, mas já era. Dói, machuca, fere. Os nossos espinhos nos fazem entender que nós somos extremamente dependentes do favor e da misericórdia de Deus. Extremamente. Quantas vezes você acorda cansado e fala, ai, Senhor, me dá graça. Sai tão automático quando a gente tem comunhão com Deus. Sabe, a gente simplesmente você pede graça. Quantas vezes eu estou dirigindo o carro, penso num problema, e automaticamente, quando eu vejo, eu já estou dirigindo o carro e estou falando alto, ai, Senhor, me ajuda. Ai, Senhor, resolve essa causa. Porque isso é uma comunhão constante da gente com Deus. Ao mesmo tempo, os nossos espinhos precisam nos fazer lembrar que os nossos irmãos também têm espinhos. E aí a gente precisa aprender a ser mais solidário. 1 Pedro, ele escreve assim, lancem sobre ele, sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, permanecendo firmes na fé. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando o quê?
pelos mesmos sofrimentos. A gente acha que só a gente sofre. A gente acha que é só com a gente. Não. Acreditem. Hoje, domingo de manhã, há irmãos nossos, evangélicos, em regiões do mundo, que estão sofrendo por amor a Cristo. Tem gente que está em casa chorando, pedindo a Deus tudo que eu queria era uma Bíblia para ler. Há pessoas hoje, crentes, nesse momento, que estão chorando, porque queriam ter uma igreja para ir e não tem. Porque queriam poder glorificar Deus e não glorificam. Porque queriam ter filhos na igreja e os filhos não estão na igreja. Porque queria ter um marido salvo e o marido não está salvo. Porque queria ter uma casa estruturada por Deus e não tem. E às vezes a gente tem e reclama de coisas tão pequenas. Tão pequenas. A gente tem o que comer, a gente tem onde dormir, a gente tem um marido que volta para casa todo dia, a gente tem uma mulher que está ali do nosso lado na hora da angústia, na hora da dificuldade, a gente tem filhos que podem ser travessos, alegres, bagunceiros, ou ter qualquer tipo de deficiência, não importa, mas são nossos, Deus nos deu, a gente ama, Ele nos ama, temos um lar, temos a bênção, então a gente precisa aprender a agradecer, agradecer. Todos nós passamos por situações em que a gente não entende. Não entende. Por isso que hoje nós cantamos. Não, nós vamos cantar ainda. Não preciso entender para confiar. Há situações na vida da gente que a gente não entende. A gente só confia. A gente só confia. E a gente aprende, que Paulo mesmo diz, que os nossos sofrimentos, Romanos 8, os nossos sofrimentos atuais, não podem ser comparados com a glória que nos espera lá no céu, com a glória que nos espera aqui quando Deus nos honrar, com a glória que em nós há de ser revelada. Os nossos sofrimentos atuais, o que a gente passa aqui na terra, você acha mesmo que você vai chegar no céu e vai ficar lembrando? Você acha mesmo que vai fazer algum sentido? Vai ser céu se a gente chegar lá e ficar chorando? Nossa, eu lembro quando eu passei por aquela situação, meu filho no hospital. Você acha mesmo que vai ser assim o céu? Os nossos sofrimentos atuais, os nossos espinhos por aqui, não podem ser nem sequer vão ser nem lembrados. A verdade é que quando Paulo ora a Deus, e com certeza era Paulo, ele com certeza orou a Deus falando, Senhor, retira esse espinho, não deixa passar por essa situação, a gente de novo não sabe o que é. E aí, com certeza, se você ora, Paulo estava orando, qual é a resposta que você imaginava? O sim ou o não de Deus? O sim. Quem quando ora quer o sim de Deus? Quem quando ora quer o não de Deus? Tá. A gente não ora para pedir o não. A gente pode até orar e depois, quando não recebe, percebe que era a melhor resposta de Deus. Mas se a gente está orando e está pedindo, é porque a gente, naquele momento, de uma forma errônea, acha que aquilo é o melhor. Paulo estava orando pelo sim. Com certeza, crendo no sim. Mas a resposta de Deus foi para ele assim, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é o suficiente para você. A graça de Deus é suficiente. Se não tiver nada, mas tiver salvação, a graça de Deus é suficiente. Se você não tiver amigo nenhum, mas tiver o Espírito Santo dentro de você, a graça de Deus é suficiente. Se você não puder contar com ninguém, mas sabe que pode contar com Deus, a graça de Deus é suficiente. É suficiente. É suficiente. É suficiente. Deus diz a ele, minha graça é suficiente a você, ou a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando aquela área que eu tenho mais dificuldade, que eu vejo, uau, e Deus me abençoou. Estou lembrando aqui do André. Estou vendo a Carol ali, estou lembrando do seu pai, Carol. O André, novo convertido, batismo que a gente fez lá em Teresópolis, o carro dele quebrou na subida da serra. O André, quando aceitou Jesus, Carol com certeza lembra disso, de 10 palavras, 8 era palavrão. Ele falava um palavrão atrás do outro, um palavrão atrás do outro. E eu lembro que o André chegou 2 horas depois do batismo ter começado. Eu imaginei, meu Deus, o André vai vir assim quente.
Né? E ele chegou e falou, pastora, a senhora não acredita. Eu fiquei 2 horas esperando o reboque, depois não sei o que, mas olha, eu cheguei a contar, pastora. Eu só falei 8 palavrões, foram só 8 palavrões. É muito lindo a gente ver a graça de Deus. É muito lindo você ver uma pessoa que percebe o seguinte, uau, Deus está me ajudando. Eu achava que não conseguia, mas quando eu olho para trás, eu vejo como eu já mudei. Eu estourava, não estouro mais, eu reclamava, não reclamo mais, eu gostava de bebida, hoje eu nem chego perto. A Nancy, né, fumava 3, 4 maços por dia, hoje ela não suporta nem o cheiro. É tão lindo a gente ver que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na nossa dificuldade. Há dores que só a oração ameniza. Não adianta falar, não adianta ligar para o mundo inteiro, não adianta gritar. Vai gritar diante de Deus, se ajoelha, se joga no chão, não adianta, não adianta. A gente vai trazer tumulto para a casa da gente, vai trazer transtorno para todo mundo. A única coisa que doeu, machucou, se joga no chão e fala com Deus. Há dores que só a oração vai amenizar. Na hora que o espinho aperta, há dores que só a graça dá conta, só a graça alivia. É o que nós cantamos aqui, Senhor Jesus, eu não entendo espinho. Alguém entende espinho? Alguém gosta de espinho? Não. Mas se a cruz é o fim desse caminho, Jesus estava com uma coroa de espinho carregando a cruz. Mas se a cruz é o fim desse caminho, se eu preciso ser crucificado, se o meu velho eu precisa morrer, se as minhas práticas, se o meu hábito, se a minha tendência, se as minhas vontades precisam ser crucificadas na cruz, dá-me mais graça para chegar lá. Não sou maior que meu Senhor. Se Ele usou uma coroa de espinho, quem sou eu para dizer que não preciso? Quem sou eu para dizer que não quero? E aí ele disse, as pontas aguçadas da coroa te feriram, não é na cabeça, é ó cabeça, porque ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça do corpo e nós somos o seu servo. Então, te feriram, ó cabeça, eu que sou o corpo. Quem aqui é corpo de Cristo? Parte do teu corpo, não devo. Você pode ler a palavra que está ali? Reclamar. Ai, pastora, mas dói. Ai, mas me tira a paciência. Ai, mas é difícil. Tem hora que eu não aguento. Tem hora que é uma vontade tão grande. É difícil lidar com isso. Eu sei. Eu tenho os meus. Lembranças, dores, mágoas, situações que você vive que te machuca. Todo mundo tem. Mas eu sou o corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Senhor Jesus, eu ainda não entendo. Mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Você pode dizer isso para Deus? Será que você é capaz de dizer isso para Deus? Não quero que você diga se você não tem vontade. Mas eu aceito. Tudo aquilo que for para eu crescer, para me fazer chegar no céu, se eu realmente tiver que passar, eu aceito. Porque é isso, pela graça de Deus. O cântico continua, Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser. Quem quer ser aprovado? Quem quer ser aprovado? Agora sei o que tens a dizer. Eu creio nisso também. Basta a graça. Ah, pastora, mas eu preciso de dinheiro. Basta a graça. Ah, mas eu preciso de um marido. Basta a graça. Ah, mas eu preciso de uma mudança. Basta a graça. Tudo isso vem. Mas até chegar, basta a graça. Todos os dias o que a gente precisa é da graça de Deus. Porque que adianta a gente ter o dinheiro, ter o carro, ter o marido, ter a esposa, ter tudo e não ter a graça de Deus, e não ter a bênção de Deus, e não chegar no céu? Não adianta nada. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, foi a resposta de Deus para Paulo. E Paulo não fica revoltado, não. Quando ele relata, olha, 3 vezes eu orei e Deus me disse, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele diz o que ele fez. Aí ele começa dizendo lá em 2 Coríntios, nós já lemos, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas.
para que o poder de Cristo repouse em mim. Vamos entender isso. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos. Quem pode se regozijar nos insultos? Insulto é, o outro me insultou, me caluniou, me traiu, me feriu, me machucou. Quem é que levanta? Eu não levanto a mão para dizer que é bom, não. Quem quer? Quem quer insulto para casa? Nas necessidades. Quem gosta de passar necessidade? Nas perseguições, nas angústias. E Paulo está falando de perseguição, não é o fulano não está me perseguindo porque não está falando comigo, não. Ele está falando de ser açoitado várias vezes, foi dado como morto, tinha que sair fugido, perseguido pelos romanos. No início da fé dele, ainda até os evangélicos tinham medo dele, normal. Por isso, quando sou fraco, é que sou forte. O espinho não foi o fim na vida de Paulo, foi o início. O espinho foi só o início. Para uma revelação maior, o poder de Cristo habita naqueles que reconhecem as suas fraquezas, vigia a respeito delas e domina. Fraqueza, quando Paulo diz, olha, eu me regozijo nas minhas fraquezas, não é para falar, então tá bom, então é isso aqui, não. Aí a gente busca a graça de Deus. Aí a gente vence. Eu venci hoje, eu venço amanhã, eu venço depois de amanhã, eu venço em 2 anos, eu venço há 60 anos, há 61 anos, vou fazer 62, eu estou vencendo. Todos os dias eu estou vencendo, pela graça de Deus. Quanto tempo você tem de crente? Diz para quem está do seu lado, há quanto tempo você tem de evangélico, de convertido? Então você vai dizer agora, olha, por tantos anos, a graça de Deus, eu tenho vencido. Deus tem me sustentado, Deus tem me abençoado, Deus tem me honrado, Deus tem me feito triunfar. Pode ser carência, pode ser medo, pode ser raiva, pode ser impulsividade, uma língua pesada, baixa autoestima, desconfiança. Eu não sei o que é mais difícil para você lutar contra. Mas com Deus, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, não importa se é uma tendência pecaminosa, não importa se é uma doença que abate, não importa se é uma dificuldade financeira, se é um período que você está passando pelo vale, com a graça de Deus, só com a graça de Deus, a misericórdia de Deus, com o domínio do poder de Deus, a gente consegue vencer, que Ele não permite nada que a gente não possa suportar. Por isso que Paulo apresenta uma maturidade espiritual enorme quando ele diz, de boa vontade, me gloriarei, me regozijarei nas minhas fraquezas. De boa vontade. É uma doença, eu vou me alegrar nessa doença, porque em Jesus Cristo eu vou passar por ele, eu vou vencê-la. É uma dificuldade, é um problema. Ao invés de você ficar arrancando os cabelos, gritando pela casa, chutando, achando que não vale a pena vir para a igreja, que não vale a pena servir a Deus, que não quer. É o contrário. Aí que a gente corre, aí que a gente ora, aí que a gente jejua, e aí que a gente pede. Quando a gente sai da prova, a gente está mais forte. A gente está mais crente, a gente está mais firme. Fraqueza, insulto, necessidade, perseguição, angústia. A gente vai se fortalecendo, Pelas provas, pelas dores, pelas provas, pela dor. Vinho novo Deus vai fazer. Quando estou fraco, então é que sou forte. O espinho não é um castigo. Deus não castiga ninguém. O espinho não é um castigo. Já disse aqui. Nós, às vezes, provocamos os nossos próprios espinhos porque fazemos escolhas erradas. Nós, às vezes, sofremos espinhos porque moramos num país complicado. Nós, às vezes, sofremos espinhos porque nascemos num lar complexo. Nós, às vezes, temos espinhos porque nos associamos com pessoas que não devemos nos associar, porque tem perseguição mesmo, porque nós somos servos de Deus. Há tantos motivos pelos quais o espinho pode chegar na nossa vida, ou espinhos possam chegar na nossa vida. Mas enquanto muitos se revoltam, Paulo diz assim, eu aceito. A minha graça te basta, é a palavra de Jesus. Para Paulo e para mim. Nem vou dizer que é para você, se você não quiser, mas é para mim.
A minha graça te basta. A minha graça te basta. Está difícil? A minha graça te basta. Ouça Deus dizer isso para você. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Lala e César daqui a pouquinho vão estar numa terra estranha, sozinhos. E além do amor de um do outro, a graça de Deus vai bastar. A graça é suficiente. Ah, mas não tem mais nada. A graça é suficiente. É maravilhosa demais para nós. Nem sempre Deus remove o espinho. Nem sempre. Tem muita coisa que eu já pedi a Deus. Nossa, muita coisa que eu já pedi a Deus e Ele fez. Mas tem muita coisa que Ele não fez. Que não saiu como eu gostaria. Mas nem por isso eu vou deixar de adorar a Deus. Nem por isso a gente vai deixar de entender que aquele espinho foi um poder de transformação na minha vida. Olha para a Bíblia. Deus tirou a fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego? Deus impediu Daniel de entrar na cova dos leões? Quantos anos Ana chorou pedindo filhos a Deus? Elias, depois de um homem poder de Deus, fica ali na caverna, sozinho, clamando para morrer, depressão, dor. Eles foram mudados no espinho. O espinho, aquela situação, mudou a vida deles, mudou a vida deles. Jonas, dentro do peixe, que ele aprendeu a orar. E fez uma oração linda registrada na Bíblia. Estava dentro do peixe. Deus permite a dor para revelar a graça dele na nossa vida. Deus usa as nossas fraquezas, e no meio das nossas fraquezas Ele manifesta o poder dele para nós. Deus nem sempre tira os espinhos, mas acredite, no meio da dor, Ele abraça a gente. No meio da aflição, Ele abraça a gente. Já passamos muitos momentos de aflição. A Pâmela, quando nasceu, situações difíceis, de doença, de dor. Mas em todos esses momentos, é fácil a gente ver a bondade de Deus, o acalento de Deus, o amor de Deus. Por isso que tem um hino que eu gosto, é aquele, eu canto ele muito em inglês, mas a gente já cantou até aqui, que diz, dê graças pelo seu amor. E o coro diz, e agora na fraqueza somos fortes, na pobreza somos ricos. Exatamente assim, na pobreza nós somos ricos. Na fraqueza, nós somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, na dificuldade, no momento da dor, na hora do luto, na hora mais difícil da nossa vida. Por isso que Paulo só fala de espinhos ali, mas várias vezes ele declama a mesma coisa, e o resumo está lá em Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Que espinho vai nos separar do amor de Cristo? Que pessoa vai nos separar do amor de Cristo? Que vício, que hábito, que mania, que nada pode nos separar do amor de Cristo. A gente vence, com Ele vence, que a graça que Ele nos dá nos ajuda para vencer ferramenta. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Olha para isso aqui. Alguém aqui está com a espada atravessada aqui para ser morto, porque serve a Deus? Alguém aqui está sem roupa, está na nudez? Alguém aqui está passando fome? A gente já está excluindo várias coisas, mas isso vai nos afastar do amor de Deus. Aí ele declara, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você pode declarar isso? Por todas as coisas. Por todas as coisas. Por meio de todas as coisas que me acontecem. Por meio de todos os meus espinhos. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mais do que vencedor.
O espinho, acredite, ele não te derrota, ele molda. Ele molda. A fraqueza não te limita, ela nos amadurece. A graça não ajuda a gente só não. A graça de Deus, a Bíblia diz lá em Tito, que ela nos ensina. Está lá em Tito no capítulo 2. Ela nos ensina a viver nesse presente século de modo sóbria, justa e pia. Isso é, a graça me ensina a viver bem comigo mesmo, sobriamente. A graça me ensina a viver bem com as pessoas, justamente. E a graça me ensina a viver bem com Deus, piamente. A graça de Deus, todo mundo pensa em graça, pensa assim, Jesus morreu na cruz. Não, a graça ensina. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ter um coração ensinável. Na hora da dor, na hora da prova, quando você não entende nada, fala, Senhor, me ensina onde eu estou errando. Me ensina o que eu preciso fazer. Me ensina o que falar, para onde ir. Me ensina, me ajuda, me instrui. E quanto mais a gente vai pedindo para Deus nos ensinar, me ensina a fazer o que eu não sei fazer. Me ensina a falar com as pessoas que eu não sei falar. Me ensina a agir de uma forma correta. Mesmo que você não saiba como, a graça nos ensina, a graça nos transforma, a graça nos leva para perto de Deus. A graça é Deus dizendo para a gente, não desista, fica firme, eu sou suficiente, eu continuo aqui do seu lado, eu estou sustentando você, eu continuo aqui sustentando a sua vida, sustentando o seu casamento, sustentando os seus sonhos, sustentando a minha promessa, sustentando o teu ministério, sustentando. A graça não nos limita. O espinho não nos machuca. Para que a gente fique sentado, não é. Vida cristã não é isso. A gente anda mesmo com espinho. A gente continua mesmo doendo. Vai chegando uma hora que a graça vai inundando. Aquela dor vai passando. Aquele espinho simplesmente é removido. Lá na frente pode surgir outros. Mas é de graça em graça, de passo em passo. Então, em nome de Jesus, feche os seus olhos. Eu não sei qual é o espinho da sua vida hoje. Eu não sei o que é que está sofrendo, o que está fazendo você doer. A verdade é que há momentos na nossa vida em que o espinho dói menos. Há momentos na nossa vida em que o espinho dói mais. Mas a graça de Deus, quanto mais doem os espinhos, mais a graça de Deus nos fortalece. Mais a graça de Deus nos fortalece. E eu gostaria muito que você dissesse no meio da sua dor, no meio da sua tristeza, no meio de tudo que você está passando, fala, Senhor, me dá graça. Dá-me graça. Dá-me graça. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.